Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nesta aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo de termoquímica, falando um pouquinho sobre o cálculo da variação de entalpia. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? Eu espero que você goste dessa aula. Para falar sobre a entalpia, nós precisamos ver que em uma reação química, cada substância apresenta uma quantidade de energia que é chamada de entalpia, representada pela letra H. A entalpia, então, ela é a quantidade de calor absorvido ou liberado à pressão constante durante uma reação. Como nós podemos determinar a entalpia? Não é possível determinar a entalpia de cada substância. Nós podemos medir a variação da entalpia, o ΔH de uma reação, utilizando o calorímetro. E então essa variação vai ser a quantidade de energia liberada ou absorvida durante o processo. Como que nós podemos calcular a variação de entalpia? Através da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. A variação vai estar então na diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. Como fica a entalpia dos produtos e reagentes nas reações exotérmicas e endotérmicas? Nas reações exotérmicas vai ocorrer a liberação de calor e então a entalpia dos produtos vai ser menor do que a entalpia dos reagentes, certo? Então nós podemos ver aqui a entalpia dos reagentes maior do que a entalpia dos produtos. E o ΔH numa reação exotérmica sempre vai ser negativo. Nas reações endotérmicas, nós vamos ter a absorção de calor, a entalpia dos produtos vai ser maior do que a entalpia dos reagentes. Então, nós podemos ver a entalpia dos produtos maior do que reagente, ΔH de uma reação endotérmica vai ser positivo. E aí nós temos um exemplo, desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e se aquecer, o homem vem percebendo sua dependência cada vez maior das várias formas de energia. A energia é importante para uso industrial e doméstico, nos transportes, etc. Existem reações químicas que ocorrem com liberação ou absorção de energia, sob a forma de calor, denominadas respectivamente como exotérmicas e endotérmicas. Observe o gráfico a seguir e assinale a alternativa. Nós temos aqui nesse gráfico a entalpia dos reagentes maior do que a entalpia dos produtos. Então, logo, essa reação é uma reação exotérmica. Outro exemplo, em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. Gás queimando em uma das bocas de um fogão é uma reação de combustão exotérmica e água fervendo em uma panela, para ocorrer precisa absorver calor, então uma reação endotérmica. Então nós temos um exotérmico, dois endotérmico. Nessa reação está dizendo o seguinte, que H2 mais O2 dando H2O é exotérmica. Por que é exotérmica? Toda reação exotérmica libera calor, ok? Em uma equação termoquímica, é preciso indicar a variação da entalpia, ou ΔH, os estados físicos de todos os participantes, bem como as variedades alotrópicas, caso existam, a temperatura e a pressão em que a reação ocorreu, o número de mols dos elementos participantes. Então, vejamos aqui um exemplo, 1 mol de carbono grafite, certo? Então, esses são os coeficientes da reação, mais 1 mol de gás oxigênio, dando 1 mol de CO2, e aí a gente indica o ΔH, menos 394, que indica uma reação exotérmica, a 25 graus Celsius e 1 atm. E aí nós vemos o seguinte, se nós dobrarmos a quantidade de calor liberado, vai ser o dobro, se a gente dobrar as quantidades. O que é dobrar as quantidades? É dobrar os coeficientes estequiométricos, é multiplicar essa reação aqui por 2. Então, nós temos que o que vai ser multiplicado vai ser o nosso ΔH também, 788. Todos os coeficientes foram o dobro. Se a gente inverter a reação, nós temos que o ΔH do processo direto vai ser igual ao ΔH do processo inverso, só que com sinal diferente. Então, aqui nós temos a inversão dessa reação, certo? E aí, o que mudou para nós? Somente o sinal. Aqui era negativo e depois ele ficou positivo, certo? Aqui nós temos o seguinte, do estado líquido para o estado gasoso, nós temos o ΔH de vaporização, portanto, ele é positivo endotérmico, certo? Indica uma reação endotérmica. Do estado líquido para o estado sólido, nós vemos aqui o ΔH de solidificação, negativo, exotérmico. E aí nós temos um exemplo. De acordo com a combustão do etanol, C2H5OH, de ΔH
menos 1.373 kJ, e responda. Qual a quantidade de calor liberada na formação de 5 mol de CO2? Quando a gente fala combustão, vai ser o etanol mais O2, dando CO2 e H2O. Balanceando, nós temos a seguinte reação. Pausa o vídeo, monta a equação, faz o balanceamento da equação, ok? E aí, de acordo com o enunciado, ele pergunta, quando a gente tiver 5 mol? Então, vejam bem, quando nós temos 2 mols, a gente vai ter a liberação de 1.373 kJ. E quando tiver 5, nós vamos ter 3.432,5 kJ. Foi liberado, eu não preciso colocar o sinal de negativo, ok? Porque indica uma reação exotérmica. Na letra B, pergunta, qual é a energia liberada na queima de 230 gramas de etanol? E foram dadas as massas atômicas de cada elemento de acordo com a tabela periódica. O que a gente faz? Vamos calcular a massa molar do etanol. A massa molar do etanol é 46 gramas por mol. Pausa o vídeo, calcula a massa molar do etanol, ok? E aí nós vamos ter o seguinte, que 1 mol de etanol está para 46 gramas, são 46 gramas a cada 1 mol, e tem uma liberação de 1.373. Quando a gente tiver 230, nós vamos ter liberado 6.865 kJ de energia. Vejamos aqui a relação entre a entalpia e a energia interna. Para calcular a entalpia e a energia interna, nós precisamos, para calcular a variação da entalpia, da variação da energia interna, a variação do número de mol do gás, o R, que é uma constante, e o T, que é a temperatura. Então, nesse exemplo, um calorímetro de volume constante mostrou que a perda de calor que acompanha a combustão de 1 mol de moléculas de glicose na reação abaixo, uma reação de combustão de glicose, é 2.559 kJ em 298 Kelvin, então nesse caso é a temperatura, e o ΔU, quer dizer, é 2.559 kJ. Qual é a variação da entalpia? O que nós precisamos? O ΔU nós já temos, o R é 8,314 Joule por Kelvin vezes mol, e a temperatura 298. Nós precisamos do ΔN, que é o número da variação, é a variação do número de mol. O que é a variação do número de mol? O ΔN é o número de mol do produto menos o número de mol do reagente. Nesse caso, então, é 12, o número de mol do produto, menos o número de mol do reagente, que é 6. Nesse caso, somente o gás, porque é o ΔN do gás, ok? E aí nós vamos substituir na fórmula. Nós temos, então, 2.559 no lugar do ΔU, 12 menos 6 no lugar do ΔN, 8,314 Joule por Kelvin vezes mol e 298 Kelvin. Vamos passar o quilojoule para Joule, só multiplicar por 1.000, certo? 12 menos 6 que dá 6, e agora nós vamos multiplicar 6 vezes 8, 314 vezes 298, que vai dar 14.865. Vamos cortar Kelvin com Kelvin, mol com mol, para a gente ter o resultado em Joule. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Menos 2.544,135. Vamos fazer o quê? Dividir por 1.000 para poder passar Joule para quilojoule. E aí nós temos aqui o valor do ΔH, que é um valor negativo, tem que ser negativo porque é uma reação de combustão, uma reação exotérmica. Vejamos outro exemplo. Quando 0,113 gramas de benzeno, C6H6, queima em excesso de oxigênio, se queima em excesso de oxigênio, então nós estamos falando de uma reação de combustão, ok? Em um calorímetro calibrado, de pressão constante, cuja capacidade calorífica, que é o C, 551 Joule por grau Celsius. A temperatura do calorímetro aumenta a 8,60 graus Celsius e esse é o valor do ΔT. Escreva a equação termoquímica. É uma reação de combustão, C6H6 mais O2, dando CO2 e H2O. Monta a equação, faz o balanceamento. Pausa o vídeo e aí você confere. O que deu para nós? C6H6, 2 C6H6 mais 15 O2, dando 12 CO2 e 6 H2O. Todos os números inteiros dos coeficientes estequiométricos, ok? Após o balanceamento. Nós precisamos calcular o ΔH.
o nosso ΔH ele vai ser negativo porque nós estamos falando de uma reação de combustão. Vamos utilizar a fórmula da capacidade calorífica. Capacidade calorífica é calor dividido por ΔT. E aí, então, eu posso colocar o calor aqui antes da seta, certo? E C vezes ΔT. O QP, que é o calor a uma pressão constante, é igual ao ΔH, certo? Então, logo, ΔH é capacidade calorífica vezes ΔT. Substituindo aqui, 551 vezes 8,60, que são esses valores dados no enunciado, nós temos 4.738,6 joule. Vamos fazer o quê? Dividir por 1000 para passar para quilojoule e podemos aproximar esse valor, 4,74 quilojoules. Esse valor, 4,74 quilojoules, corresponde a 0,113 gramas de benzeno, mas nós não queremos 0,113, nós queremos saber para essa reação aqui. Para essa reação, quanto que nós temos? Então, vejam bem, nós temos 2 mols de benzeno que a gente precisa saber o ΔH. Vamos calcular a massa molar do C6H6, pausa o vídeo, calcula a massa molar. 78 gramas corresponde a 1 mol, 0,113 vai corresponder a 0,0014 mols, e 0,0014 mols liberam 4,74 kJ de energia. E 2 mol vai liberar quanto? 6.771,4 kJ. Ok? Então, esse é o valor do nosso ΔH, que é negativo porque é uma reação de combustão. Fatores que alteram a entalpia de uma reação: temperatura, pressão, estado físico, número de mol, variedade alotrópica das substâncias envolvidas. Nós temos um referencial que é a entalpia padrão, que é representado por H0, T é a temperatura em que ocorre a reação. Então, H0 é a entalpia padrão. Essa entalpia padrão de uma substância, ela utiliza a pressão a 1 bar, que nós podemos utilizar 1 atm. A temperatura do sistema é considerada. Nós precisamos trabalhar com substância pura e não com mistura. O estado físico mais comum, por exemplo, o estado físico mais comum da água é líquida, ok? A forma alotrópica mais comum e o estado padrão. O que é a forma alotrópica mais comum? Entre carbono, grafite e carbono, diamante, o carbono, grafite é a forma alotrópica mais comum. Então, o estado padrão é a forma mais estável a 1 atm 25 graus Celsius. E aí, nós precisamos saber o seguinte, que substâncias simples, no estado padrão, a entalpia é igual a 0. Então, nós temos aqui H2, é uma substância simples no estado padrão, que é gasoso. Sempre substâncias simples no estado padrão, entalpia é igual a 0. Nós temos aqui uma reação de combustão do metano. Nessa reação de combustão do metano, nós vemos essas duas reações. A primeira reação nós temos aqui os reagentes e produtos, certo? E H2O gasoso, que libera menos 802 kJ de energia. Nós podemos ver a mesma reação, porém, com a água no estado líquido, ela libera mais calor, certo? Por que isso ocorre? Nós podemos ver o seguinte, que quando nós temos a água no estado líquido, nós temos que o processo de condensação da água libera mais energia, certo? Quando a gente tem a água no estado líquido. E aí nós vamos liberar menos 88 kJ de energia, certo? Então, nós temos uma diferença de entalpia entre a água no estado líquido e a água no estado gasoso, ok? E essa diferença de entalpia nós vamos ter quando a reação produz a água no estado líquido, nós vamos somar essas duas etapas, certo? Aí nós vamos ver que o calor liberado vai ser menos 890 kJ de energia, certo? E aí, então, somando esses dois valores, nós temos menos 890 kJ de energia para a água no estado líquido, ok? Então, vejam bem, para essa aula era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de termoquímica. Um abraço, fica com Deus e até a próxima!